Salve, salve, simpatia! Saudações conforme o fuso horário. Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Esclarecer, o espaço onde levaremos para vocês conhecimento, informações e debates sobre os diferentes temas, quer sejam de ordem social, jurídica e econômica, que impactam diretamente a vida do cidadão. Eu sou Rosete Celestino e estarei aqui a dividir esta tela com a minha companheira Lando Airosa. Olá, companheiro. Olá, Rosete. Olá, como está? Estou ótima. Sejam todos bem-vindos ao Pode Esclarecer. Passaremos informações sobre os procedimentos da administração pública, bem como passaremos a informar de forma acessível e clara sobre toda a problemática que afetam ou que influenciam a vida do cotidiano de todos. Pedimos que clique já na telinha, no selinho, acesse o nosso link, a nossa página no YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Comente bastante, partilhe com amigos, familiares, vizinhos, colegas sobre o Pode Esclarecer. Aos órgãos da administração pública que pretendem divulgar os seus serviços e esclarecer os procedimentos ao público em geral, submetam para o nosso endereço eletrônico a vossa intenção. Pode ficar aí, porque hoje, Rosete, falaremos sobre... Hoje vamos falar da adoção. Nós vamos refletir hoje sobre a adoção. O que é isso, adoção? Será que se eu for buscar uma criança no interior de uma das nossas províncias e colocar sobre a minha responsabilidade, eu estaria a adotar essa criança? O que é que nossos centros de acolhimento hoje têm? Números exatos. Nós temos mais crianças e menos famílias ou temos mais famílias e menos crianças? Quem me pode esclarecer, Airosa? Temos o Dr. Paulo Calesse, diretor do Instituto Nacional da Criança. Temos a doutora Clara Reais, que irá nos levar toda aquela problemática do processo de adoção. Doutor Paulo Calesse, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela disponibilidade, senhora Clara Reis. Reais, nome que inspira dinheiro. Doutor Calesse, diga-nos, por favor, elucida-nos, quem é o INAC? Não estava à espera desta questão. Pensei que entraria logo lá na questão da adoção. Olha, o INAC é um Instituto Nacional da Criança, é uma instituição do governo de Angola, se não do Estado angolano. É uma instituição que existe há 34 anos. Foi instituída a 16 de março de 1991. Nós temos dito que a história do INAC está ligada à história da Convenção sobre os Direitos da Criança. Dizemos que a Convenção sobre os Direitos da Criança é um instrumento jurídico das Nações Unidas. Ela foi aprovada a 20 de novembro de 1989, entrou em vigor em 1989 e o Estado angolano ratificou esta convenção em 1990 e em 1991 criou um Instituto Nacional da Criança para ser o órgão que a nível do país poderia encarregar-se da divulgação da convenção, de acompanhar como é que a convenção está a ser implementada no nosso país, de monitorar os direitos da criança, de capacitar, formar. No fundo, o INAC é essa instituição que tem a obrigação de acompanhar como é que os direitos da criança no seu todo estão a ser implementados. Este é o INAC. E existimos nas 18 províncias do país e temos realizado o nosso trabalho sempre focado naquilo que chamamos do princípio de superior interesse da criança. Obrigada, doutor Paulo. Doutor Paulo, Lando quer adotar. Onde é que eu me dirijo? Muito bem. Olha, nós temos aqui dois elementos fundamentais a destacar. Primeiro são os procedimentos judiciais ou jurídicos. Esses procedimentos estão previstos no Código de Família. O Código de Família traz os elementos necessários, os requisitos para poder adotar-se uma criança. E este é de fórum judicial, sobretudo no Tribunal da Sala de Família. Mas, tenho dito, os tribunais não têm crianças. Ok. Os tribunais não conhecem crianças. As crianças estão no setor social, estão conosco.
Então, somos nós que encaminhamos as crianças que tenham requisitos para serem adotadas. O que é necessário? Há um tempo a esta parte, nós instituímos, e tem ali uma proposta de decreto executivo, mas enquanto isso estamos a trabalhar no sentido de municipalizar os serviços de adoção de crianças, o que significa que qualquer cidadão no território nacional que queira adotar uma criança deve dirigir-se à administração municipal e contactar a Direção Municipal de Ação Social. A Direção Municipal de Ação Social, por sua vez, tem os requisitos, que não são mais senão aqueles que estão previstos também no Código de Família, e a Administração Municipal tem o registro do número de crianças naquele município que estão em condições de ser adotada. Então vai a Administração Municipal, manifesta a intenção, estou a dizer na Direção Municipal de Ação Social do seu município ou não, pode ser num outro município, manifesta a intenção, eles vão apresentar os requisitos necessário e também vai apresentar a criança que quer ter, uma menina, um menino, de que idade, e vai ser cadastrada. Tão logo haja crianças disponíveis, vai ser notificada para ter contato com esta ou estas crianças e escolher ou identificar qual é a criança que quer ficar. Por quê? Porque a Direção Municipal de Ação Social, que controla as crianças que se encontram no centro de acolhimento do município. Ou então, uma criança abandonada, só para dar aqui um esclarecimento. De um tempo a esta parte, por exemplo, se ao andar para a rua, deparar-se com uma criança no contentor de lixo, que ela não dizia que esta criança seja minha, vai ficar comigo, eu quero. Apenas notifica a polícia e fica com a criança. Hoje não. Toda criança que for encontrada em situação de abandono, depois de notificar a polícia, deve ser entregue à Direção Municipal de Ação Social. Nenhum candidato, nenhuma pessoa que achar uma criança, seja lá quem for, deve receber a criança, deve ficar com a criança. É entregue à Direção Municipal de Ação Social, a direção coloca no centro e 6 meses depois, não aparecer nenhuma família a reclamar por esta criança, só assim que aquela criança vai entrar no processo da adoção. Antes dos 6 meses, não. E deste processo todo, por exemplo, o centro de acolhimento, de um tempo a esta parte, também os responsáveis do centro entregavam crianças. Não, isto é ilegal. O único órgão competente para entregar crianças em situação de vulnerabilidade que se encontram abandonadas ou no centro de acolhimento é a Sala de Justiça Juvenil, no âmbito da proteção social destas crianças. Depois desse processo, através da Sala de Justiça Juvenil, antigo julgado de menor, o processo vai tramitar para a Sala de Família, para o verdadeiro processo da adoção. Antes, é uma guarda provisória que a Sala de Justiça Juvenil entrega à pessoa candidata. Voltando, se depois de a Direção Municipal de Ação Social identificar a criança, a LAND foi notificada, mostrar interesse com aquela criança, começa o processo de empatia. O que é permitir que periodicamente a LAND se desloque ao centro de acolhimento e vai convivendo com a criança. Depois junta-se o seu processo, junta-se o histórico da criança, a Direção Municipal remete este processo à Sala de Justiça Juvenil, o antigo julgado de menor. Aí o Tribunal de Menor vai chamar, cumprindo todos os procedimentos, e vai lhe dar a guarda provisória, recebe a criança. E aí o Tribunal de Justiça, a Sala de Justiça Juvenil remete este processo à Sala de Família, que é já o processo concreto de adoção de criança, que culmina com uma sentença judicial, se for cidadão angolano. Se for cidadão estrangeiro que reside em Angola, a Sala de Família depois vai remeter este processo à Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional que tem a competência de aprovar esse processo de adoção nas situações em que os candidatos para adoção não forem cidadãos angolanos. Doutor Calessa, acabou por falar aqui da Assembleia Nacional ser o ente responsável para decidir a situação de adoção para cidadãos estrangeiros residentes e não residentes. Vamos lá, é de conhecimento que a conclusão do processo é de extrema importância o relatório do assistente social, porque é este que faz o acompanhamento da criança. Como é que se procede? Quais são as bases para a decisão da Assembleia Nacional?
No caso de uma adoção para estrangeiro não residente, como é que é feito esse acompanhamento? Porque, só uma questão aqui muito rápido, porque o assistente social ele deve ver, constatar a situação de habitabilidade onde essa criança vai ficar. Como é que se procede? Olha, nós temos vindo agora a ter uma conversa prolongada com os advogados. A lei fala de adoção por estrangeiros, mas não deixa claro se é estrangeiro residente ou não. Ok, mas o nosso entendimento, a nossa interpretação é que trata-se de adoção de estrangeiros residentes. Porque os estrangeiros, nós temos casos de estrangeiros que residem sobretudo em Portugal, querem adotar crianças angolanas e contratam advogados, entra-se com um processo. Até o momento que os falo das tentativas, ainda do que é do meu conhecimento, não tivemos um processo que tramitou relativamente a estrangeiros não residentes. Por quê? Porque alega-se exatamente a dificuldade, primeiro, do processo de empatia, porque os pais, futuros pais adotivos devem ter, a criança está no centro, devem ter esse processo durante um determinado período. E segundo, está a dificuldade dos assistentes sociais irem fazer os inquéritos sociais. Mas isto ultrapassa-se também. Existe nos tempos da Convenção de Haia, que tem a ver com a proteção da criança em matéria de adoção internacional, que cria a figura de autoridade central para a adoção internacional. A Angola oficialmente não tem, mas há um decreto presidencial que atribui essa competência ao Ministério da Justiça. Então, essa autoridade central, por exemplo, de Portugal, articulando com a autoridade central de Angola, pode ser o ELO, a instituição que vai criar condições para fazer o inquérito social, depois elaborar relatório e mandar para a autoridade central de Angola. É uma matéria que ainda não está esgotada, não tenho conhecimento de uma adoção nestas circunstâncias, mas temos vindo a procurar esclarecer de que nós temos aqui a figura da professora doutora Maria Carla Medina, que na verdade fala em adoção por estrangeiro, mas a questão mas essa adoção por estrangeiro é estrangeiro residente ou não? Mas olhando pela questão da adoção, sobretudo a empatia que os futuros pais têm que criar, nós estamos a ver os pais mensalmente a vir para Angola. É possível de que haja interesse, mas neste momento ainda só temos tido a adoção por estrangeiros residentes. Surgiu aqui uma questão, não sei se lembra, Landa. Sim. Da Jojo. Então, peraí, o doutor Calessa acabou de dizer que não se lembra de um episódio de uma adoção por estrangeiro não residente. Ainda não verificamos nenhuma. Mas, recentemente, nas redes sociais, a cantora brasileira Jojo Todinho declarava ter concluído o processo de uma adoção angolana, doutor. Se calhar, neste esclarecimento que nós queríamos mesmo saber se existe alguma diferença naquilo que tem a ver com a conclusão do processo nacional versus estrangeiro residente e não residente. Olha, eu tenho as minhas dúvidas que ela tenha concluído este processo de adoção, porque deve ter passado pela Assembleia Nacional, por um lado, né? E por outro, o processo começa exatamente na sala de família. Começa, se for, o que me parece a ser verdade, deve ser os pais que entenderam de passar a guarda para esta senhora. Aí não é adoção, é o pai faz um termo e diz que a guarda da minha filha é entregue à senhora que vai cuidar. Não adoção no verdadeiro sentido da palavra. Eu tenho as minhas dúvidas. Então vamos a falar sobre esse tema, as macecas. É bem depois. Doutor Calessa, é legítimo? As macecas, ir até o interior da província e pegar uma criança. Eu ligo, olha, tenho uma tia no interior da província, ela precisa de uma menina para criar. É legal? Olha, é uma prática, né? É uma prática. Primeiro, olhando para aquilo que é a nossa cultura, é o nosso costume, né? Somos famílias alargadas, né? Temos um tio, uma prima que esteja num sítio, alguém que nós gostaríamos de cuidar. Na questão da legalidade, os pais têm competência de decidir entre passar a guarda, a tutela, para alguém que entenderem que possa ajudar a cuidar. Se for a vontade dos pais, consentimento dos pais, pode-se fazer. O que tem acontecido hoje é que muitas dessas crianças vêm à margem. O que devia acontecer são os pais a autorizar, ok? E depois a pessoa que tem a criança tratar a tutela
desta criança, porque vai responder juridicamente por ela, ou não, ou então permitir a relação entre a criança, continuar a criança a relação com os seus pais, e permitir que os pais saiam do interior, venham para Luanda, ver onde é que realmente a filha ou o filho esteja, e criar um laço de que no período de férias a criança volte. Mas o que tem acontecido é o contrário. Nem todos os casos, mas uma boa parte dos casos que temos vindo a acompanhar é que essas meninas acabam por ser empregadas domésticas, acabam por ser vítimas de vários tipos de violência, mas vamos ser sinceros que há casos de crianças que conseguiram estabilizar-se, conseguiram enquadrar-se melhor na família. O que digo é que os pais, né, ponderadas as circunstâncias, se quiserem, né, permitir que uma senhora cuide o seu filho, podem fazê-lo, mas salvaguardando sempre os riscos que podem ocorrer desta entrega de Doutor Carlos, você falou agora de riscos. Imagina que eu entreguei a minha criança para ser criada. Nós vimos constantemente falar Angola. Acho que isso foi em novembro, de uma criança ter sido agredida por uma senhora que ele estava a cuidar, que chamava de tia, que a amiga reclamou que precisava de uma criança, e a amiga foi para o interior e a senhora foi responsabilizada criminalmente por agressão a menor. E sobre esse pai, não há aí uma negligência desse pai em entregar a criança? Quando falava que os pais são legítimos, têm responsabilidade sobre os seus filhos, e olhando para os 11 compromissos, as crianças pertencem ao Estado angolano. Qual é a responsabilidade desse pai? Esse pai não tem nenhuma responsabilidade por negligência. O que é que o INAC faz nestes casos? Olha, primeiro temos que ver o tipo de pai do interior. É um pai não esclarecido. Okay? E aqui é a importância das instituições e das associações continuar a formar e a informar a sociedade sobre os riscos e os procedimentos a ter em conta na entrega dos seus filhos. Esse pai poderá, ponderadas as circunstâncias, ser responsabilizado por negligência, por entregar o seu filho a uma pessoa que mal conhece, nem conhece a casa onde a criança vai ficar, nem tem contactos regulares com a própria filha. Eventualmente, aí o pai poderá ser responsabilizado por negligência. Sim. Porque até também devemos pensar na questão de direito e obrigações. Vejamos, existem aqui dois cenários. Um cenário que a família até que solicitou a criança poderá cuidar da criança como se fosse seu filho biológico, com todos os direitos salvaguardados. Mas há aqueles casos em que essa criança nem sequer à escola vai. Então, qual é o futuro desta criança, doutor? É necessário que é necessário que as instituições percebam exatamente sobre os direitos dessa criança. Doutora, para além daquilo que são as instituições, é preciso que aquela pessoa que por iniciativa própria queira cuidar de uma criança tenha boa vontade e tenha princípios que concorrem para o bem-estar da criança. Nós tivemos casos, isso tem vindo a acontecer, e houve cenários que foram buscar a criança no interior, veio para Luanda, esta menina passou a ser abusada sexualmente pelo marido da senhora. Depois a menina ficou grávida, a senhora percebeu-se que a menina ficou grávida, interromperam a gravidez e depois a senhora mandou a menina para a rua. Uma menina que já não vai para a casa dos pais há mais de 7, 8 anos, já nem conhece e não tinha contato com os pais. Esse é um exemplo. O outro exemplo são meninas que a gente busca, depois acabam por ser abusadas pelos filhos da senhora em casa, do casal. Esta é uma outra situação. A outra é exatamente que as meninas acabam por ser empregadas do mestre. Aliás, até tem nome, a menina de casa, não é filha, ela a menina de lá de casa. Essas situações é que nós devemos continuar a chamar a atenção tanto aos pais que entregam criar os seus filhos e tanto aquelas pessoas que são gente esclarecida que vão para o interior buscar uma criança. Porque nós, quando vimos essa questão dos direitos, doutor, imaginemos que eu cuidei tão bem desta criança. Amanhã este pai vem dizer que eu roubei a criança, ela já está aí bem a entrar para a faculdade, a terminar o médio, bem bonitinha, toda, e o pai diz que não, quero o filho. Houve um investimento que eu fiz por aquela criança. O pai vai à polícia e diz que a senhora roubou meu filho. Até que nível que eu respondo pela justiça, até que nível que está salvaguardado, que estará salvaguardado os meus direitos e o direito e a responsabilização daquele pai.
Nós até, desculpa, doutor, nós até o momento nunca ouvimos, não sei se o diretor está aqui irá nos esclarecer, alguma retirada de uma criança dos pais por negligência. É o que fizemos quase sempre. Ok. Tenho nesse momento no Lar Cusola uma média de 15, só nos últimos 3 meses que retiramos dos pais, ou a outra foi retirada há 2 dias em Viana Sul, em Luanda Sul, e Viana, naqueles bairros das 500 casas, porque recebemos uma denúncia que a menina passava, a mãe ia para o mercado, abandonava a criança na rua, mandou-se uma equipe de ação social e a polícia foram lá pegar a criança. Temos vários casos, só para poder dizer, doutora. Primeiro é a forma como é que a senhora recebeu a criança dos pais, para os pais poderem ver acusá-lo de ter roubado a criança. Segundo, é preciso permitir que anualmente, para não ser semestralmente, que esses pais, essa criança tem de voltar para a casa dos pais para não perder o afeto dos pais e de outros irmãos. Não pode ficar com a criança na sua casa, anos passando, sem que ela tenha o direito de conviver com os seus pais, com os seus irmãos, com o seu ambiente, com a sua cultura e os seus valores. Então, se este pai agora volta, durante 7, 8, 10 anos depois que roubou a criança, é porque houve aqui uma falha nesse processo todo. A senhora não permitiu que esta criança tivesse o direito de conviver com os seus pais. E provavelmente, salvo entendimento contrário, a senhora criou impedimentos para que esse pai pudesse ter acesso à sua própria filha, ao seu próprio filho. Aqui, porque nós estamos a ver, se criou 10 meses, 10 anos, 15, agora está na universidade, presume-se que aqui há um familiarismo tal, que ela vai passar férias, volta, os pais vêm porque é uma família. Agora, se o pai vem alegar isto, é porque houve aqui uma tendência de impedir que esse pai tenha convívio com o seu próprio filho. Há situações dessas, estamos a dizer da disputa que nós temos tido, porque a senhora depois não quer, nem permite que a criança que está com ela volte para ir conviver com os pais, para conviver com os pais. Quer reter a criança. E aí começa um conflito. E há dinheiro nisso. Temos tido aqui cenário porque eu dei dinheiro, eu paguei, né? E temos vindo a chamar a atenção que a criança não é mercadoria. Aliás, quando envolve dinheiro é tráfico. É tráfico de seres humanos. Então, doutora, a questão é exatamente esta. Primeiro, os pais podem, mas, doutora, não podemos deixar de garantir o direito da criança de conviver com os seus pais. Isso é fundamental. E nós temos dito, doutora, que em situações algumas nós devemos contribuir para a perca de afeto desta criança com os irmãos, com os seus pais e com o ambiente que lhe pertence. Senhora Clara, reais, nome que soa dinheiro. Diga-nos, por favor, o que é que lhe motivou a requerer a adoção? Eu sou uma mulher que luto contra a infertilidade há 30 anos. E nós aprendemos que a mãe não é só aquela que gera pelo ventre, né? Há 2 formas de ser mãe. Umas mulheres podem gerar do ventre e outras mulheres podem gerar a partir do coração. Já tentei, durante quase 30 anos, com que o meu ventre gerasse um ser. Infelizmente, a vez que eu concebi, perdi. Então, de lá para cá, eu tirei o foco do filho do ventre e passei então a focar para o filho do coração. Tenho desejo, caso esse for em conexão com a vontade do Senhor, quero muito ter o meu bebezinho que venha do coração. Clarinha, doutora, até que ponto está informada sobre a adoção? Durante uma fase, nós tínhamos uma informação, eu particularmente, tive uma informação meia distorcida sobre a adoção. Tive em contacto com alguns advogados, né? Informaram-me que eles é que dão a entrada do processo. E falta-nos também querer saber mais. Nós chamamos o advogado, conversamos com o advogado, que nós queremos adotar uma criança, e o advogado diz que eu vou seguir então alguns trâmites. Nós também não perguntamos para onde ele iria e como ele iria fazer, aonde é que ele iria,
E fomos aguardando que ele viesse, então, dar-nos a informação. Disse que numa primeira fase ia ir a um centro, que é para ver se iria encontrar, então, crianças disponíveis, depois iria voltar a falar conosco. Tem alguma coisa a nos dizer sobre a resiliência e a esperança? Sei que já está nisso há bastante tempo. Por que quer tanto adotar? Como eu disse no início, né? Eu acho que se não posso ser mãe do ventre, eu posso ser mãe do coração. E acredito muito que isso depende da mentalidade de cada um. Há quem acha que se adotar é bem capaz de não poder amar esse serzinho como se tivesse saído do ventre. Mas a minha maneira de ver não é assim. Do mesmo jeito que eu, Clara, estou aqui, tenho ventre, mas eu não posso gerar um ser, com certeza tem um ser que saiu de um ventre e que não tem a mãe para lhe dar amor. Eu estou aqui, então vamos juntar o que ele precisa e o que eu quero. Como é que a família lhe vê? Eu, graças a Deus, eu estou numa família com a mentalidade muito aberta. A minha sogra é uma senhora extremamente boa, uma senhora que tem a mente super aberta. E nós falamos nesse tema normalmente. Se nós saímos, vamos fazer tratamento. Quem faz tratamento de infertilidade, há N processos que passamos. Então, se eu estou disposta, eu vou fazer o tratamento de infertilidade. Estou disponível a apanhar 90 picas no ventre, na barriga, 80 picas nas nádegas e fico bastante tempo lá e são valores muito altos, são gastos. A consulta de infertilidade, eu particularmente gastei aproximadamente quase $12.000, que é para poder fazer o tratamento. Então, se eu consigo passar por esse processo, claro que o processo da adoção, para mim, para a família do meu marido, é um processo muito normal. Doutor Calice, estatística. Existem mais famílias disponíveis ou mais crianças disponíveis a serem adotadas? Mais famílias na lista de espera ou mais crianças disponíveis a serem adotadas? Doutora, a minha resposta eventualmente vai contra as expectativas. Normalmente passa-se a ideia que há muita criança para ser adotada, porque as pessoas vão para os centros de acolhimento, encontram muitas crianças, e logo, mas tanta criança. Não, doutora. Nós temos uma média de 123 centros de acolhimento em todo o país. Esses centros hoje, até dezembro deste ano, tinham mais ou menos 6.700 e tal crianças que vivem nesses centros de acolhimento. Olha, nestes 6.000, provavelmente uma média de 1.000 a 2.000 crianças têm requisitos para ser adotados. Mais ou menos 2.000 crianças. Dos 6.000, mais ou menos 2.000 têm requisitos de ser adotados. Mas dessas 2.000 com requisitos de ser adotados, quase mais da metade tem mais de 5 anos de idade. E as famílias angolanas, aquelas que queiram adotar, a preferência, 90% das famílias é para criança com idade inferior a 1 ano. E nós temos poucas crianças com idades inferior a 1 ano. Então, muitas querem adotar crianças com idade inferior a 1 ano. Há muitas na lista. Mas também, mas não tem aquelas que querem adotar criança com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17 anos. Não. Então, essas estão ali nos centros. Agora, as outras crianças que estão nos centros não têm requisitos para ser adotadas, porque os pais estão aí, os pais são vulneráveis, os pais estão a ser apoiados, os pais estão envolvidos em consumo de bebidas alcoólicas, as crianças foram acusadas de feitiçaria, mas ela própria não quer ser adotada, ela tem esperança que vai voltar para o convívio. Então, aparentemente, há muita criança para ser adotada, mas não. Há mais famílias que querem adotar que crianças, razão pela qual existe uma fila longa. Mas nos últimos 2 anos a fila tem andado com maior frequência, porque nós municipalizamos os serviços. No quadro da municipalização da ação social, que é um projeto do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, hoje deixamos de recorrer para a adoção aos gabinetes provinciais. Hoje é a nível do município, porque a criança está no município, os centros de acolhimento estão no município, as famílias estão no município, a administração está no município, então é muito mais fácil, ok, as pessoas dirigirem-se aos
ao município e os municípios darem crianças para adoção. Por outro lado, temos crianças nos centros que padecem de uma enfermidade, se esse é o termo que se usa em saúde, são doentes, né? Mas temos poucas famílias interessadas em adotar a criança com uma determinada patologia, uma determinada doença. Então, essas crianças estão no centro. Mas hoje, apesar de existirem menos crianças para adoção e muito mais família, mas o processo tem sido um bocado mais rápido. Agora, mas também é outra questão, doutora. Nós temos crianças ontem adotadas e hoje devolvidas. Então, não tem noção dos traumas que isto provoca. Eu vou trazer 2 casos. Um está nesse momento num centro, não vou dizer o nome, mas aqui em Luanda. A criança foi adotada em Benguela. Na altura, recém-nascido, menina, vem para Luanda. Depois de um tempo, a mãe teve um parceiro, um marido. Mas esse marido alegou que não queria esta criança adotada. E esta mãe preferiu desfazer-se da criança. Aparentemente, não, mas ela não pode, tem que ficar. É fácil dizer que ela não pode. É que ela psicologicamente não quer, tem só a pressão do marido. Se nós forçarmos a criança a continuar naquela casa, já podem imaginar, vai ser vítima de tudo. O que é que nós fizemos? Nós recebemos provisoriamente a criança, remetemos o processo no tribunal para o processo, olhando pelas circunstâncias e tomar as medidas previstas. Mas estamos a falar de um caso da adoção concluída. Processo concluído. Exatamente. E se a adoção é concluída, de certa forma, essa criança acaba por ter os mesmos direitos como os filhos biológicos. Exatamente. Então, como é que eu devo receber essa criança? Olha, aqui está, por isso é que nós temos dito. Temos vontade de adotar, mas depois temos que devolver, porque a criança está a portar-se mal. Mas nenhum pai, nenhuma mãe com filho biológico vai devolver a criança. Qual é a responsabilidade que se aplica a esse pai? Nos termos vários. Doutora, várias, vamos depender. Nós deixamos sempre este quesito aos órgãos de justiça, mas é que ela não quer mesmo. Não? Isso escreve-se no abandono de crianças, é abandono. Isto é violência doméstica, isto é crime, mas apesar disso, a nós preocupa-nos o salvaguardar o interesse superior da criança, não forçar a senhora que fique só com a criança. A criança vai sofrer, vai ter muitos problemas. Então deixamos que o judicial procure em responsabilizar esta mãe, mas temos casos, por exemplo, daquela senhora que adotou a criança quando atingiu o período, não sei qual é o termo que se usa, o período da menstruação, permita que eu diga esse termo, ela nos períodos menstruais começou a ter algumas perturbações. E na medida que a idade foi aumentando, as perturbações foram aumentando. Depois a senhora pega e vai levar o neto, já não quer mais esta criança. Doutora, a criança está consigo desde os 1 ano. Aos 17 anos a senhora quer devolver. É o trauma da própria criança. Então, e tivemos um caso recente, a senhora adotou a criança, ficou, mas 6 meses depois a senhora morreu. Os filhos da senhora, mais velhos, não queriam reconhecer aquela criança como seu irmão. Esse aqui era filho da minha mãe, a gente não quer. Então, é um trabalho que a gente deve continuar a fazer, no sentido das pessoas consciencializarem se querem mesmo adotar ou não. Por um lado, é bom, e por outro lado, temos tido experiências não muito boas das crianças. Depois, doutora, havia um processo de adoção a correr, o casal separou-se. Nem o marido queria continuar, nem a mãe queria, mas já havia empatia. A criança já ia passar o final de semana e fica a criança pendurada ao meio. Ninguém quer continuar com este processo. Então, são várias experiências relativamente à adoção. Por um lado, boa. Temos, eu conto sempre esta, eu vou para os Estados Unidos numa conferência e me aparece um jovem grande americano a vir ter comigo. Porque, não, Paulo, eu fui adotado em Angola, meus pais trabalhavam numa empresa americana. Aquele é um exemplo bom, é um exemplo positivo, como muitos exemplos têm. Mas tem outros exemplos que estão nos centros de acolhimento, porque os pais adotivos abandonaram estas crianças. Então são experiências boas e más, mas ainda assim nós preferimos continuar a entregar crianças às famílias para poderem cuidar e garantir esta criança um lar, uma família, porque o centro de acolhimento não é lugar para a criança
crescer. O lugar ideal é para a família e vamos continuar a insistir que as famílias aceitem o desafio de poder adotar ou cuidar. Senhora Clara, a nível emocional, tem tido acompanhamento psicológico? Olha, ainda bem que me fez essa pergunta, que eu também já queria perguntar aqui ao Dr. Paulo. Se quando a família pretende adotar uma criança, se no INAC ou nas administrações não tem nenhum gabinete ou não tem algum acompanhamento psicológico. Porque na fase que está-se a fazer o tratamento de infertilidade, tem o psicólogo que vai acompanhar o processo do tratamento. Então, eu gostaria de saber também se na fase em que estamos para começar, na fase inicial do processo de adoção, se não tem psicólogos que acompanham o casal. Porque isso que eu estou a ouvir agora, para mim, também está a ser muito bom. Eu estou a aprender mais. Há quem não tem o privilégio de saber disso. Há quem não tem nenhum acompanhamento. Por quê? Porque são duas pessoas com um desejo de ser pais. O desejo é tanto de ser pai que nós pensamos que nós vamos dar entrada ao nosso processo e vamos dar o nosso pequenino e daí vai ser um mar de rosas, que nós vamos levar o pequenino, que vai estar tudo bem, que não vai ter nada. E no meio do caminho pode sempre ter uma situação ou outra. Não tem, ou é importante, doutor, nós que queremos adotar, procurar então consultas ajuda é? De um psicólogo particular para que possam nos acompanhar nesse processo. Para além do advogado, termos também o psicólogo. O advogado até o menos. O advogado é o menos. Então não é tão necessário Não, de princípio não. De princípio não. Mas é sempre bom. Agora, quanto ao psicólogo, um dos requisitos, os documentos necessários consta um atestado de psicólogo. Existem escritórios, se posso dizer, ou gabinetes. Mas aqui no caso, Dr. Paulo, penso que não é só o atestado do psicólogo, mas sim o acompanhamento primeiro do psicólogo. O psicólogo passar esta declaração, esse atestado, há uma sessão, há um conjunto, são sessões, depois atesta que ela está psicologicamente. E depois, a nível da ação social, ao fazer os inquéritos sociais para saber como vive, com quem vive, companhia, para além dos educadores sociais, assistentes sociais, tem sempre um psicólogo. Por exemplo, nós, hoje, a nível do Instituto, só para dizer, nós temos um gabinete com psicólogo e necessariamente para poder apoiar estes e outros casos. É importante a figura do psicólogo em todo esse processo, até depois da adoção, mais ou menos 2 anos depois ainda tem essas visitas e estes acompanhamentos. Exatamente. A questão é de muita responsabilidade. Essa questão leva muita responsabilidade, doutor, porque nós precisamos saber sobre o acompanhamento durante o processo da adoção e pós-adoção, porque falou muito bem sobre os casais que durante o processo desistem da criança. Estamos a falar que nós todos aqui sabemos que quando está uma criança no lar, esta criança foi abandonada. Ela vai criar laços com estes pais. Ela vai perspectivar que será adotada, ela vai criar laços. E depois ela é deixada pela segunda vez. Ela está aí com 2 rejeições. Traumas acumulados. Esta criança, eu me preocupo muito com essa questão que a doutora Clara reforçou. Esta criança estará com... É que, por ser criança, ela já nem consegue decidir. Eu por mim, eu dizia, já não quero ser adotada, eu vou ficar no lar, porque eu tenho medo de uma terceira rejeição. Doutora, tu imaginas uma criança que cresceu com uma família, uma mãe, uma senhora que ele chamou de mãe. A casa tinha quase tudo um pouco. Aos 5, 6 anos, 7 anos, a mãe desfaz-se dele e está num centro de acolhimento. Pergunta, mas eu fui abandonado pela minha própria mãe. Doutora, esta criança, depois, para o juiz, para o tribunal aceitar, entregar novamente esta criança a uma outra, é um processo. Por isso é que as pessoas dizem, mas é muito moroso. O processo judicial, não só os magistrados, mas os magistrados dizem, é melhor que nós prolonguemos o processo, para se ter certeza se a pessoa quer mesmo adotar a criança. Mas isto não obsta de que pode começar a ter a guarda provisória, já está com a criança 2, 3, não fica mesmo com a criança. Tenha certeza que é exatamente isto que quer, porque algumas experiências têm sido muito ruins, doutor. Mas também, doutor, essa demorosidade não acaba por interferir no afeto
dos pais, dos futuros pais, porque eu quero adotar, eu quero ter a minha criança em casa. E depois temos um período muito longo. A criança sai dos 3 meses, dos 4, 5, 1 ano, ela não está dentro do lar. Não, a criança já é entregue. É entregue Mas o Provisoriamente. processo do registro, o Exatamente, nome, é que tem a tutela, pode sair com a criança agora, mas a sentença, né, da adoção, normalmente aqui um prazo para se ter certeza que a criança está bem, está inserida, está tudo certo. Doutor Calice, desculpa, minha querida. A senhora Clara acabou de dizer que tem ali o advogado a tratar do processo e tem os emolumentos do advogado a pagar. Paga-se algum emolumento ao Estado no processo da adoção? Os monumentos, por que é que eu digo isso, doutora? Porque se a doutora contratar um advogado, que é sempre bom para poder ajudar a esclarecer os aspectos judiciais, o advogado vai pedir que a senhora vai acompanhar a senhora onde a ação social do município, para a senhora aí inscrever-se. Tem lá os requisitos, declaração, comprovativo de sanidade mental, comprovativo de capacidade econômica, que não tinha cometido um crime de violência contra a criança, registro criminal, enfim. E depois, esse processo concluído e a ação social identificada da criança, o processo vai para julgado de menores. Nesse processo todo, nunca os pais vão fazer-se representar pelo advogado, porque o magistrado vai querer Sim, ter contato com os pais. ser pai, medir a pulsação, medir a empatia da criança e os pais nunca vai ser com o advogado. Mas é sempre bom esta cultura de termos alguém que juridicamente... A questão é que se nós pagamos algum emolumento ao Estado para requerer a adoção. De princípio, não. É gratuito. Não se paga nada. O que vai pagar são os emolumentos do advogado, né? É isso que eu queria saber. Se a adoção é... Não, é grátis. Pronto, é grátis. Tocamos num ponto bom. O doutor teve a dizer que os pais preferem sempre os bebês que tenham menos de 1 ano. Por quê? Porque se eu quero ser mãe, então se o meu sonho é ser mãe, eu quero acompanhar o processo do meu filho de pequenino. Então, eu quero levá-la à consulta, eu quero ver ela engatinhar, eu quero ver, ter o prazer de acompanhar o nascimento dos dentinhos. E então, isto, em alguns casos, porque acredito muito que não sejam todas, eu acho que há mulheres que preferem, então, adotar os bebês já de 1 aninho para cima, mas na maioria dos casos das mulheres, este é um dos pontos que nos leva a sonhar muito em adotar um bebezinho com menos de 1 ano. É para nós termos aquele contacto afetivo muito antes dele completar 1 aninho e nós acompanhar aquela etapa do tem-tem, das consultas, do nascimento dos dentes, levá-lo à creche. Eu acho que é mais por aí. Doutor Paulo, a questão da doutora Clara, período, tempo, durante a tramitação para a conclusão do processo de adoção, qual é o tempo mínimo para a conclusão deste processo? Doutora, primeiro eu acho que não há um tempo determinado, né? Primeiro que os nossos tribunais têm excesso de trabalho, muita papelada, muitos processos, em muitos casos poucos recursos humanos. Vai depender deste processo, mas normalmente até a Sala de Justiça Juvenil, que é o julgado de menores, que vai entregar provisoriamente a criança, isto é muito rápido, em menos de 3 meses recebes a criança. Sai da ação social, está lá os documentos todos da senhora, o relatório do assistente social, a informação do centro, tudo isto, manda-se para lá, em menos de um mês o tribunal chama. 2, 3 vezes, depois, em 3 meses, o tribunal passa a nota à direção municipal para entregar a criança. Depois, aí, então, em conclusão, doutor, quais são os órgãos que intervêm no processo de adoção? O tribunal. Só o tribunal? Só. A ação social, o INAC está aí para poder facilitar os procedimentos, para poder esclarecer, acautelar. A ação social está aí porque a ação social tem a criança e tem que remeter o processo ao tribunal. Mas só o tribunal é que tem competência para... Diretor, imagina que eu não quero colocar a criança no ato de abandono. Eu tive uma criança e não tenho condições para criar.
Como é que eu faço? Vou e deixo num centro? Qual é o procedimento que eu devo adotar? Vá ao INAC, é uma das áreas, ou vá para as direções de ação social da administração. E nós temos tido vários casos. Agora estou a sair, há uma senhora com 3 crianças, mais uma gravidez, está aí toda, quer comida, quer tudo, não tem condições de poder. Minha senhora, vamos fazer o seguinte, deixa as crianças no centro, vamos apoiá-la. O que a senhora sabe fazer? Mas estou a me referir em não deixar para apoiar. Abandonar. Para não é adoção abandonar. mesmo. Não é abandonar. Deixar à disposição para adoção. É possível, doutora, mas tem que se acautelar as razões que levam à tomada dessa decisão. Às vezes é frustração. E a experiência, o que é que diz, doutora? 3, 4 meses, 1 ano ela vai voltar. Não, mas, doutor, imagine só, nós estamos constantemente a ver crianças serem colocadas no esgoto, contentor. São colocadas, talvez, porque as pessoas não têm a informação do que fazer com essa criança. Pronto, isso é Está a ver? simples. Essa é a informação Leve que a nós uma precisamos. Não instituição estamos a e entregue a incentivar que criança. devam deter as crianças, mas também estamos a querer levar a informação das pessoas que parem com essa prática, não coloquem no contentor, não vá colocar Vá à o direção esgoto. municipal de ação social, vá para o INAC, diga que eu tenho um bebê, mas eu não estou em condições psicológicas para poder cuidar. A gente registra os dados e entrega à criança. Eu vou aproveitar. Queremos Dr. até Paulo, reiterar para que a tirar- questão da maternidade é uma questão que deve ser muito consciente. Nós estamos a incentivar este tipo de prática. Sim, doutora Eu Clara. já vou aproveitar, doutor Paulo, para tirar as minhas dúvidas todas. Esclarecimento, você pode esclarecer. Doutor Paulo, após eu adotar, eu corro o risco corremos o risco de que após um período a mãe daquela criança apareça no centro que é para pedir de volta ao seu filho? Tem aparecido, mas os magistrados não. Primeiro, doutor, é que com a adoção, né, com a adoção, extingue-se o vínculo com a família biológica. Corta-se. E a criança é entregue. Se aquela senhora, anos depois, aparecer para o centro, quer a criança de volta, vão mandar ir para o tribunal para dizer a sua criança foi adotada. Acabou. A não ser que ela apareça com argumentos muito convincentes que possam fazer com que a juiz ou o juiz altere essa sentença. Mas é muito raro. Doutor Paulo, o INAC dentro dos centros tem acompanhado a taxa de mortalidade das crianças? Faço essa questão porque estive com a Rosete recentemente a um centro e vimos muitas crianças que não precisamos deixar o diagnóstico, mas que aparentavam padecer de alguma enfermidade. E não só, nós temos aqui algumas doenças tropicais, que é o paludismo, a malária. Acontece que essa criança falece. Como é que é feito o processo fúnebre desta criança? A administração municipal assume este processo. O centro não tem competência de enterrar a criança que seja. Notifica-se a administração municipal, os órgãos cuidam do assunto, compram a caixa, vão para o cemitério, pedem o lugar, marca-se a data do funeral e é feito. Como é que é feito o acompanhamento e fiscalização das crianças nos centros? Doutora, temos feito. Há uma coisa que nós temos vindo a cautelar sempre. Doutora, nós vamos para uma casa com 5 crianças, 6 crianças, a gente imagina o que acontece. E vamos a um centro com 300 crianças, com 200 crianças. Primeiro é que aquelas crianças que estão no centro foram parar, por exemplo, como disse, umas foram abandonadas por vários fatores. E umas delas têm algum problema de saúde. E depois os centros não reúnem ainda um número suficiente de adultos para poder acompanhar estas crianças. Há uma fiscalização, primeiro, a nível da estrutura central, o INAC faz a fiscalização, a nível do governo provincial e a nível municipal. Uma das grandes preocupação hoje é procurar estabelecer, e há uma proposta de decreto executivo a caminho, para poder facilitar as tipologias dos centros. Nós temos hoje, chamamos centros de tudo, né? Naquele centro tem criança perdida, tem criança abandonada, tem criança que saiu da rua, tem criança tudo. E fica um bocado difícil gerir as várias crianças com históricos diferentes. E vamos ter agora no futuro 3 tipos de centros. Centro do primeiro acolhimento, aquela que sai da rua imediatamente por centro. Centro de segundo acolhimento, que já esteve no centro, já está. E centro do terceiro acolhimento, que é aquele centro que vai trabalhar para a ressocialização destes jovens que ficaram muito tempo no centro, tiveram uma formação técnica
profissional e precisam atingir a maioridade e têm que ter uma casa, têm que ter um emprego e têm que ter exatamente uma família. E quando conseguirmos estas três tipologias de centro, teremos muitos menos problemas. Teremos centros só para meninas e centros só para rapazes. Centro de criança dos 0 aos 10 anos, criança dos 10 aos 14 e criança dos 15 aos 17 anos. 15 aos 17, 18 anos, maioridade. Maioridade. E já tem de sair do centro. Pronto. Por isso é que o terceiro centro, o acolhimento é exatamente isto. Doutor, imagine, 18 anos, maioridade, já tem de sair, não foi adotado, vai para onde? Não tem família. Vai para a vida social. Por isso é que esse centro, a partir dos 15 anos, ele vai ter uma formação técnica profissional, ele vai estudar, ele vai fazer essa vida estágio. social como é que é? Fiz 18 anos, já não posso estar no centro. Acabou de dizer que tem direito à formação. Ok, fiz a formação técnica profissional, mas eu preciso de um emprego. O como centro é que vai é? encarregar-se por isso. O centro vai encarregar, por isso é que vai fazer estágio. O centro vai encarregar em dar-te o primeiro emprego. O centro vai encarregar a arranjar uma casa e o centro assumir durante um ano. Doutor, isto é um processo que vai, por isso, esse processo começa já aos 15 anos, de ir trabalhando para reinserção deste jovem, desta criança, dentro da sociedade. Sai aos 18, sai aos 19, mas vai sair. É um processo. Qual é o limite de idade para lá adotar? Eu, se tiver 50 anos, posso adotar? Doutora, a lei não estabelece idade, mas nós ainda estabelecemos uma idade. Por quê? Se a lei não estabelece. A lei não estabelece idade. Por que não estabelece? Por quê? Porque nós olhamos para aquilo que é uma criança. E nós olhamos para uma pessoa aos 60 anos que quer adotar uma criança recém-nascida. Filho da velhice? Olhamos para a experiência de vida desta pessoa. Filho da velhice, doutor, entenda, filho da velhice. Com 60 anos. Filho da velhice. Recém-nascida não tem energia para poder correr, não tem tempo suficiente e não nos garante certeza que essa casa vai atingir a maioridade com essa pessoa. Clarinha, eu sinto o teu coração e os teus braços abertos para receber. Ela vai receber. E eu acho que serão gêmeos. Ela vai receber. O que esta criança vai esperar, vai receber de si? Eu costumo dizer assim, o meu ventre está aqui, sinto que já estou com contrações. Gostei. E a qualquer momento, segundo a graça do Senhor, me aparece... Mas pessoas como a doutora são prioridades. Na lista, quanto ao histórico. Ao histórico, né? E tanto os mestrados como os nossos colegas da ação social priorizam. Aquela, não, já tenho 4 crianças, já estão grandes, quero mais uma. Esta vem em segundo plano. A prioridade é para pessoas como a doutora que nós temos que dar, para questões psicológicas também, questões de estabilidade. Estas pessoas são prioridade. Parece que não, mas o processo da infertilidade é um processo extremamente, eu digo sempre, doloroso e desgastante emocionalmente, psicologicamente. Eu tive uma fase em que eu entrei em depressão. Após a perca, é um bebê que muito quis e eu tive uma perca, tive o aborto espontâneo. Foi no dia que eu fui marcar a consulta, a primeira consulta, eu comecei a sangrar na clínica e perdi, tudo indicava que seriam gêmeos, e perdi os gêmeos. Então, nós sonhamos em ter uma criança dentro, em fazer-nos companhia, em completar, né? Porque nós casamos para nos amar e também para gerar. É muito silêncio dentro do lar e nós queremos muito que tenha mais alguém conosco para completar aquele buracozinho. Quando tiver, vão reclamar o barulho. Para nós... Está a partir o plasma, está a sujar a parede. Para nós que almejamos muito, é que o plasma, eu vou falar particularmente, eu vou falar de mim. Eu que muito quero, eu acho que eu até vou pegar já o plasma eu própria. Vou pôr assim por cima da mesa, parte. E vou dizer, grita então, filho, não estás a gritar, a mamãe que ouvir os gritos. Quero muito, não, muito ter, mesmo, do fundo do meu coração. E quando eles chegarem no nosso lar, será uma criança muito amada, será uma criança muito abençoada, será uma criança que o amor para essa criança não será só por parte de mim e do meu marido, não.
Eu tenho pastores, eu tenho a minha sogra, tenho a minha mãe, tenho os meus filhos de criação, tenho os meus irmãos. Acho que vocês também apresentam. Se calhar, até o doutor Calé, também teu avô. Eu vou ser o padrinho. Eu estive num programa da TPA, que a Edvânia Carmo disse, olha, Clara, quando a criança chegar, traga aqui, eu vou ser a madrinha da criança. Então, é uma criança que, quem acompanha a minha história de vida, após essa criança vir ao nosso lar, essa criança será muito amada. E vai vir para completar um desejo tremendo que eu tenho no meu coração, de ser mãe. Eu sou mãe de criação e sou mãe, eu tenho uma associação solidária aos Anjinhos da Clarita. E eu, de quando em vez, vou a lares. Não sou madrinha fixa, não. Vou em vários lares. Então, chama-me mãe dos 101. Eu tenho 101, então os 102 e os 103 serão os especiais, serão os cabeças. Já tem nome, tudo, já está tudo preparado. A contração, só estou à espera de dar a luz. Rosete, infelizmente está tão bom isto. Olha, estamos já no fim do nosso Pode Esclarecer e gostávamos de pedir aos estimados convidados que nos deixassem as recomendações possíveis como soluções viáveis para essa problemática da adoção. E passo a palavra ao doutor Calé. Está-se a sentir agredido? São muitas senhoras. Não, mas tenho a companhia aqui dos nossos ilustres do outro lado, né? Doutora, não, é para duas questões apenas, né? Primeiro, eu anotei, reti aquilo que a Rosete disse, o Orlando, de que não abandone as crianças. Não quer cuidar, por alguma razão, leve a criança à instituição, vai entregar a criança e não vai ter nenhum problema judicial. Não vai. Entrega a criança de novo. Prove só que a criança é sua, que não raptou ou não roubou. Prove que a criança é sua e entregue. Segundo, é desencorajar a venda de crianças. Outra problemática. Outra problemática. Há pessoas, nós tivemos pessoas detidas, presas na comarca, porque foram apanhadas a comercializar as suas próprias crianças. Não, desencorajar. Por mais dificuldade que haja, procurem as instituições e não há dificuldade que não tenha solução. Terceira, doutora, as pessoas que queiram adotar crianças devem dirigir-se às direções municipais da ação social. Inscrevam-se. O processo corre. Tiremos da nossa mente que é difícil. Não é difícil nada. Há pessoas que podem testemunhar que conseguiram. E se os outros conseguiram, vão conseguir também. E quarto, visitem os centros de acolhimento, brinquem com as crianças, doem-se. Os colegas dos centros fazem um trabalho fora de série. Doutora, não tem noção o que é ter 350 crianças num centro como Lar Cozola, né? Crianças dos 0 aos 17 anos. E algumas crianças até com certas patologias. E todos nós podemos dar o afeto, levar um pão. E não distribua comidas na rua, não dê sopa na rua, não ofereça nada à criança que está a pedir na rua. Não estará a ajudar, estará a contribuir para que haja mais crianças na mendicidade na rua. Se eu for para a rua, o tio, a tia deu-me 100 kwanza, amanhã eu volto para a rua, os amigos vêm para a rua. Não deem nada. Se a criança precisa mesmo, mande ela ir ao INAC, ir à ação social. Quer oferecer, doutora? Pega na sua panela de sopa, nos seus pães, leve a um centro de acolhimento, canta com as crianças, ore com as crianças, ensine o ABCD, dê o pão a elas. Mas a rua não é o lugar para dar. Mas a criança é mesmo pobre, não tem como. Leve às nossas instituições, doutora. Ainda ninguém vai passar a fome nesse país, porque não tem para onde ficar. Tira a criança, leve ao INAC, coloque na porta e nós vamos cuidar desta criança. Eu só tenho de agradecer pelo convite. Foi pertinente. Aprendi bastante, não só sobre a adoção, mas o processo todo. Acabamos de ouvir agora de como nós que temos os grupos solidários, muitas das vezes achamos que o correto é fazer a sopa e ficarmos na rua e servir a sopa. Então, mais uma vez, aprendi. Tenho a dizer o quê? Vou dizer às mulheres que, como eu, a casais que, como eu, ou como nós, estão a lutar pelo processo, ou estão a passar pelo processo da infertilidade, é como eu tenho dito sempre, que nós não vamos perder a fé, não vamos perder a esperança, vamos continuar a crer em Deus, vamos continuar a nossa caminhada com coragem, força, fé e esperança. E aquela mulher ou aquele casal que achar que, ou ver que se não consegue ou não está a conceber por via natural ou a partir dos tratamentos e que se eles conversarem e acharem por bem adotarem uma criança, eu apoio. Eu acho que também é uma solução.
é um anjinho que a gente vai trazer para a nossa casa, que nós podemos dar amor e carinho. Muito obrigada. Agradecer mesmo a vossa presença. Dr. Calice, muito obrigada. Fazer-se representar aqui o INAC, nada mais certo de quem controla as crianças ser a pessoa a falar. Senhora Clara Reis, só a dinheiro. Como é que está financeiramente? Tá bom? Não, tá bem. Vamos indo, vamos indo. Não, os reais vão, os reais vêm. Muito obrigada pela sua presença no Pode Esclarecer. Já na reta final do nosso programa, gostaríamos de agradecer a todos os internautas que ficaram ali do outro lado e solicitar a vocês que se inscrevam no canal, digitem o vosso comentário, ativem o sininho. Agradecer também ao ateliê Corte e Costuras Marias, localizado no Quilamba, quarteirão G20G, contato telefônico 923 64 83 80, bem como ao estúdio Pixel Cine, que nos abriu a porta e nos permitiu então fazer aqui este programa lindo e maravilhoso. Airosa, devo agradecer mais alguma coisa? Não, e para aquele silêncio, Rosete. A cada dia uma criança precisa de uma família e a cada dia uma família precisa de uma criança. E fico para o próximo episódio, Rosete, que falaremos sobre... Falaremos dos centros de acolhimento. Não perca o próximo episódio, nós vamos falar da vida real dos centros de acolhimento. Você que viveu num centro de acolhimento, coloque o seu comentário, conte-nos a sua história. Quem sabe poderá fazer parte aqui do caso real. Não percam o próximo episódio. Até lá, vimos nas redes.